Não é possível. A física não permite. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Você é... Chegamos, hein? Pra quem duvidou, tá no ar o segundo episódio do nosso podcast A Turma do Deixa Disso. Uma mesa redonda virtual aqui, bate-papo sobre futebol carioca. Muitas coisas para falar hoje. Lembrando que o nosso podcast é em protesto aos programas esportivos brasileiros. A gente quer sair desse marasmo, essa mesmice, esse tédio que são os programas de mesa redonda que nós temos atualmente. Então, sem mais delongas, vamos começar. Sérgio, dá teu salve aí e seu destaque da semana. Qual é, galera? Estamos aqui no nosso segundo programa e o meu destaque é Germancano. O argentino tem 14 gols no ano e, curiosamente, só marcou gol nos últimos 7 jogos. Então, são 14 gols em 7 jogos. E no mundo, só está atrás de Haaland e Rashford. Rashford com 16 gols, Haaland com 15. Resta saber quem é melhor, Germancano ou Haaland? Fica aí. Média realmente impressionante. Marcelo, seu destaque. O meu destaque vai para o poderoso Vasco da Grana, né, que diziam que disputava o melhor futebol do Rio de Janeiro e foi eliminado das 2 competições em uma semana. Nós vamos falar bastante sobre Vasco da Gama hoje. Henrique, seu destaque. Cara, eu muitas vezes queria me arrepender de ser irmão do meu irmão, mas vou fazer o quê? Mas o meu destaque, não tem como não falar do... Vou concordar com o Sérgio, não tem como falar que o Germancano não foi o destaque da semana. O cara simplesmente destruiu, assim como todo o time do Fluminense. Então, Germancano também, eu concordo junto com o Sérgio, com 4 gols na humilhação do Fluminense. Certo. E, Matheus, seu destaque. Bom, eu ia começar com o destaque da semana internacional, mas eu vou me ater aqui ao futebol carioca e vou dar o destaque pro Vitor Pereira, né? Vem sendo muito criticado nos últimos tempos, mas inegavelmente ontem conseguiu mudar o jogo para cima do Vasco e ali no contra-ataque, naquilo que ele arrumou, ele conseguiu ir para a final. Agora, mais uma vez, Fla-Flu na final pelo, se eu não me engano, 4º ano seguido, né? Tá certo. Eu tinha pensado nesse destaque também, mas como você já falou, eu vou mudar. O meu destaque vai para 2 times cariocas metendo 7 gols na mesma semana. Acho que... Eu não lembro de outro acontecimento desse, mas a gente teve Botafogo 7-1 no Brasiliense na quarta e no sábado 7-0 do Fluminense em cima do Volta Redonda. Então aí os nossos destaques. Vamos começar então. Sérgio, você foi o único aqui da mesa que previu uma goleada do Botafogo na quarta-feira. Falou que o Botafogo ia passar fácil pelo Brasiliense na Copa do Brasil, que foi o que aconteceu. Porém, no final de semana, mais uma vez, o Botafogo não saiu do 0 com a Portuguesa. Um jogo que foi difícil de assistir. Os problemas continuam fora de campo, as mesmas coisas. O time parecia que tinha dado uma leve melhorada, mas voltou com os mesmos problemas, sem criatividade, sem conseguir fazer gol. E para você, fala um pouquinho da atuação contra o Brasiliense e depois o que faltou contra a Portuguesa. Então, contra o Brasiliense foi aquele negócio que a gente falou do Botafogo surpreendendo quando ninguém tá esperando, né? Então, o Brasiliense é um time muito fraco, só que o Botafogo conseguiu encaixar bem, principalmente as bolas paradas, que é um forte do time. Mesmo assim, ainda vimos, apesar da goleada, problemas de criação. O Botafogo aproveitou muito bem as chances, mas esses problemas apareceram principalmente nesse jogo contra a Portuguesa, que é um torneio que o Botafogo está disputando, que meio que estaria deixado de lado se não fosse essa nova modalidade aí de conseguir a vaga na Copa do Brasil, que o Botafogo vai acabar precisando ir longe nesse torneio. Só que, cara, é preocupante as atuações. O Botafogo acaba tendo sempre muitos desfalques, né? Isso acaba atrapalhando a sequência, dificilmente consegue repetir o time, seja por expulsão dos jogadores, né? Ou por lesão mesmo.
Só que é um problema muito grande de criação das jogadas. O Botafogo tem uma variação tática muito pouca mesmo, e isso vai até em desencontro ao ano passado, porque o Luiz Castro conseguia chegar mais no ataque, o time era bem melhor montado, né? Então a gente imaginava que com os reforços que chegaram se entrosando, a gente achava que o Botafogo teria um começo de ano mais fácil do que está tendo, né? Embora não tenha ninguém jogando tão bem nesse começo de ano, né? Tu vê uma atuação boa do Fluminense, do Grêmio, um tempo bom outro do Flamengo, Palmeiras sempre consistente, mas o Botafogo parece que está aquém do que deveria estar. A gente não quer ninguém jogando o melhor futebol agora no começo, mas está muito aquém. E passa principalmente por falta de criação. E mais uma vez, aí quando o Patrick de Paula está melhorando, se machuca. Aí de novo tem que arrumar um outro esquema para jogar. Então, repetindo o que a gente falou na última, não acredito que tem que passar pela demissão do Luiz Castro, não acho que seja isso. Mas fica aquele sinal de alerta ligado, porque quando a gente não espera do Botafogo, ele foi e goleou contra o Brasiliense. Aí quando a gente fala, agora vai. O time agora se encontrou, o Chiquinho recebeu bastante bola, vai fazer gol, aí vai contra a Portuguesa e mais uma vez joga muito mal, uma partida muito sonolenta. Então fica esse sinal de alerta ligado, porque agora o nível de exigência vai ser muito maior no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil nas próximas fases. Com certeza. E um dado interessante, o Botafogo não vence a Portuguesa há 4 anos. Acreditem se quiser. Clássico, o Botafogo vai ganhar de vez em quando, agora contra a Portuguesa o Botafogo não ganha desde 2019. Henrique, você tinha levantado a mão, você quer complementar? Não, é só um rápido complemento. Para mim, inclusive, fazendo até um contraponto do que o Sérgio tinha falado, é que, para mim, o destaque do Botafogo é o goleiro. Para mim, o melhor jogador do Botafogo atualmente é o PR. Inegavelmente. Daí a gente tira do porquê o Botafogo não consegue criar, não fazer nada. Porque também, principalmente, o principal goleiro, o principal jogador é o próprio goleiro. Fala aí, Sérgio. Mas se a gente for ver, até nesse jogo que foi bem fácil contra o Brasiliense, no começo do jogo teve uns perigos ali. Pensar que o Brasiliense teve uma chance ou outra, que caiu no pé do Mamute, se cai no pé de um carinha melhor ali, era gol, aí o time que já tá com a confiança em baixa, daria ruim. E depois, até quando foi 2-1, foi 2-0 e fez um gol, né? Isso, fez 2-0, o Brasiliense fez 1, depois o Botafogo fez 3. Aí põe fogo na partida, complica um jogo que não deveria se complicar, mas acabou que o Botafogo depois conseguiu aplicar mais gols. Só que eu também concordo com isso, o goleiro realmente... até a gente estava preocupado no começo, quando o Gatito estava se machucando muito em quem iria repor, porque o Gatito era um ponto forte do time, um cara que dava segurança, por mais que estivesse numa decrescente na carreira, mas era um excelente goleiro. Mas o PR já está muito bem, todas as oportunidades que ele teve de começar jogando, né? Ele mostrou muita segurança, um goleiro realmente muito bom. Eu concordo com vocês, aí o destaque certamente é o PR. Eu colocaria o Cuesta também, vem sendo regular desde o ano passado, mas o PR com algumas atuações muito boas. E esse placar contra o Brasiliense foi meio mentiroso, né, cara? O primeiro tempo foi, assim, equilibrado. O Botafogo fez 2 gols de bola parada, um de lateral e uma cobrança de falta, né? Mas o Brasiliense, como vocês disseram, teve pelo menos ali 3 chances de fazer gol. Fizeram 1, mas poderiam ter empatado o jogo. E depois ali do 4º gol do Botafogo, eles meio que jogaram a toalha e aí virou pelado. O Botafogo ainda conseguiu fazer mais 3 gols. Alguém quer complementar sobre o Botafogo? Vamos seguir então. Passando para o nosso assunto principal, podemos dizer assim. A gente até comentou semana passada, né, que o Vasco vinha bem, possivelmente dos 4 ali era o que estava numa fase melhor até semana passada, mas que tudo poderia mudar com alguma eliminação para o ABC na Copa do Brasil e mais uma derrota para o Flamengo. E foi o que aconteceu, né? Querendo ou não, já começou alguns questionamentos aí aos reforços, ao Barbieri, e nem tudo são flores na colina, Matheus, na 777.
Definitivamente nem tudo são flores na colina e eu acho que não deveria ser, né? Às vezes o que mais me assusta é justamente essa ideia das pessoas de que as coisas vão se ajustar rápido demais, seja para o Vasco, seja para o Botafogo, seja para o Cruzeiro, seja para qualquer time que esteja passando por uma reformulação nesse molde da SAF, né? Primeiro ano de SAF no Vasco, primeiro ciclo de contratação, um bom investimento, ou seja, a gente sabe que ter o aporte do dinheiro não garante que você vai fazer as escolhas corretas. Futebol é um negócio de alto risco, você pode trazer o jogador, pode dar certo, pode não dar. Acho que o Vasco fez algumas contratações que são até boas, mas que vai demorar um tempo para o time funcionar. O próprio Pedro Raul, que para mim, na minha visão, é um bom atacante, acho que muito provavelmente aí, ao longo do ano ele vai fazer gol pelo Vasco, mas, por exemplo, no jogo de ontem, mais uma vez para mim não foi bem. No jogo contra o ABC também não conseguiu fazer a diferença, enfim, acabou perdendo um pênalti, né, no momento decisivo ali, mas eu acho que é isso, acho que assim, o Vasco, a primeira coisa que o torcedor que torce para um clube que está passando por essa reformulação tem que ter na cabeça é que as coisas não vão funcionar de maneira tão rápido. O Vasco hoje está melhor do que o Vasco do ano passado, isso para mim é inegável, o time é melhor, o time competiu mais, de alguma maneira conseguiu até colocar à frente com o Flamengo em alguns momentos. Teve um momento do jogo em que parecia até que o Vasco ia conseguir, de alguma maneira, igualar mais e talvez até conseguisse um bom resultado por ter a questão da vantagem do empate nos dois jogos. Mas aí a qualidade do Flamengo fez diferença, mas principalmente também as escolhas do técnico do Flamengo, que para mim foram cruciais pro jogo. Agora, o Vasco é isso. Acho que, assim, sem dúvida, o elenco é melhor do que o ano passado. Acho que tem elenco para ficar no meio de tabela do Campeonato Brasileiro, assim como o Botafogo, né? Se tudo der muito certo, se você tiver um cara que ajusta muito o time, que eu tenho sérias dúvidas se vai ser o Maurício Barbieri. Como eu disse no último episódio, acho que ele já vinha numa decrescente no trabalho do Bragantino, já tinha tempo no Bragantino que ele não estava bem. O Bragantino tá voando depois que o Barbieri saiu, tá bem melhor. Mas, na minha visão, tá bem melhor. Acho que o Bragantino tá bem melhor. Foi eliminado da Copa do Eliminado Brasil. na Copa do Brasil, Matheus. Não, tudo bem, foi eliminado na Copa. Também não acho que a expectativa, assim... Cara, sempre que a gente fala de um time que tem... O Bragantino é um time com um investidor por trás e tal. A gente sempre tem, eu acho que, expectativas um pouco irreais quanto a isso. Ter um investidor ou ter mais dinheiro é confortável financeiramente. Que isso faz do clube um clube que disputa título, né? Porque você precisa acertar mesmo assim na gestão esportiva. Você precisa contratar bem. É óbvio que facilita, porque se você não tem dinheiro, você não consegue nem contratar. Mas também é muito passível de erro, né? Então acho que é isso, acho que o Vasco, assim, o grande problema do Vasco foi realmente sair para a Copa do Brasil. Acho que sair no Campeonato Carioca, para o Flamengo, era de certa maneira esperado. A gente mesmo comentou aqui no último episódio que dificilmente o Vasco conseguiria fazer frente, principalmente depois do Flamengo ter tirado a diferença vencendo o primeiro jogo. Mas é um ano para o Vasco pensar em ficar em meio de tabela, tentar estabelecer de alguma maneira, fazer talvez um pouco mais certeira. Acho que, assim, tem algumas contratações que, como eu falei, eu acredito que vão se desenvolver ao longo do ano. Outras eu já estou com o pé um pouco atrás, né? Ontem, na minha visão, apesar do gol, mais uma vez, o Manuel Cássio foi muito mal no jogo, assim, mostra decisões bem questionáveis. Em outros jogos eu já tinha visto isso também. Acabou fazendo um gol de cabeça, questão de escanteio, ok. Mas é um jogador que a gente não sabe se, por exemplo, vai corresponder, mas existem ali outros jogadores que, na minha visão, foram bons. Foram boas contratações. Então, a minha visão do Vasco é essa. É um time que melhorou em relação ao ano passado, é um time que está mais competitivo, é um time que tem elenco para ficar na Série A, mas não vai conseguir disputar, não vai almejar grandes coisas na temporada. Agora, realmente sair para o ABC, a gente pode dizer que foi uma vergonha, né? Patético do ponto de vista financeiro, principalmente, porque o Vasco deixa de arrecadar dinheiro, podendo sair numa fase mais avançada da Copa do Brasil. Henrique, agora entrando especificamente nos jogos, contra o ABC foi parecido com o Botafogo Português, foi difícil de assistir, o Vasco não criou, também não foi muito, apesar de que o ABC teve uma chance ali
Os No 45 início do primeiro tempo também e no final do né? segundo tempo também, que eu gelei. Saiu na cara do Léo Jardim e eles acabaram perdendo o gol, mas o Vasco teve a vitória na mão, a classificação na mão, desculpa. Bastava Pedro Raul converter o seu pênalti, que ele isolou, e mais umas 2, 3 cobranças depois, o Orelhano, né, isolou Isso. também. O goleiro não fez nada do ABC, né, das 2 bolas foram para fora, e o ABC acabou se classificando. Eu queria que você falasse sobre os reforços. Muitos agora estão sendo questionados, né, principalmente Capasso, Pedro Raul. Eu achei que o Puma deixou um pouquinho a desejar nos confrontos contra o Flamengo também, sofreu muito na marcação. E para vocês seguir agora, o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro para disputar. Precisa contratar quais posições e o que você faria diferente? Cara, então, Copa do Brasil foi um balde de gelo em cima de todo o vascaíno que estava esperançoso. Primeiro porque o pênalti do Pedro Raul foi completamente irresponsável, a atitude do Barbieri de colocar ele. Ele podia estar treinando bem a semana inteira, mas é inadmissível colocar um cara para bater pênalti tendo perdido as 2 anteriores. Não consigo pensar nisso. E aí, consequentemente, depois o Orelhano ridiculamente conseguiu chutar a bola depois do placar. Então, sem comentários, e isso aí acabou fazendo com que o próprio time e a própria torcida também desanimasse muito para ir contra o jogo contra o Flamengo. Falando sobre os reforços, eu concordo com o Matheus sobre o Capasso. Primeiro porque não tem como você chegar com uma excelente expectativa de um cara que era do Atlético Tucumã. Foi até o que eu vi de algum comentarista. Você não acompanha o Atlético Tucumã a ponto de saber o quão bom ele é. Não tem como. E ele vem se demonstrando ser fraco, cara. Ele tinha falhado no primeiro jogo contra o Flamengo com aquele passe pro Pedro. Ele falhou ontem 2 vezes. Primeiro em cometer o pênalti, onde ele perde na velocidade pro Matheus França, se eu não me engano. E aí comete o pênalti num carrinho irresponsável. E no terceiro gol do Flamengo, ele não consegue chegar na corrida contra o Ayrton Lucas, quando ele deveria ter dado o carrinho. Então ele tem se demonstrado no próprio Carioca um zagueiro fraco, e não concordo com a titularidade dele. Para mim deveria entrar o próprio Miranda, pelo menos por enquanto. Mas seria uma das prioridades da SAF contratar um zagueiro, visto que o nosso zagueiro não apresenta nenhuma confiança para a própria torcida e para a própria defesa. Dando continuidade, a gente precisa contratar um meio-campo para defender melhor. A gente atualmente só tem o Rodrigo, que ontem estava vindo bem, marcando o Arrascaeta. Porém, já na metade final do segundo tempo, ele deu um mole, perdeu a bola para o Matheus França e já estava cansado. E aí foi só ladeira abaixo. Então a gente precisa de um volante que seja o cão de guarda, não só depender do Rodrigo, porque o Andrei também ainda não vem bem. Por mais que ele tenha voltado por empréstimo até julho, e vai agora para a seleção, ele não entrou bem, não encaixou no time como deveria encaixar. E para mim o primordial seria primeiro essas 2 posições. E por mais que o Pedro Raul seja um bom atacante, eu não estou satisfeito com ele, porque por mais que ele tenha feito, os números dele sejam bons, se não me engano, acho que ele tem sei lá quantos gols e 2 assistências, vem até que ok em estatística, como o próprio Sérgio gosta de falar, mas ele não tem despertado confiança, ele tá lento, muitas vezes ele tá na posição errada, no lugar errado, até quando ele tá na posição certa ele erra. Então eu preferia focar primeiro nessas 3 posições primordiais, principalmente zagueiro. Eu não confio no Capasso, eu acho ele, pelo menos a carta de apresentação dele tá horrível, mas que ele tenha feito o gol ontem, mas focar nesses 3 pilares. E fazer com que o Barbieri substitua o Léo Jardim. Pode ser implicância da minha parte, mas eu não consigo admitir que o Léo Jardim seja titular no lugar do Ivan. O Ivan saiu da titularidade sem motivo algum.
e já colocaram o Léo Jardim, pelo menos ao meu ver, só por conta do status de ter vindo da Europa. Então, para mim, o Léo Jardim não merece ser titular e deveria pelo menos testar mais vezes o Ivan. E é isso, cara. A gente tem que contratar. O brasileiro vai começar em abril e a gente só tem essas 38 rodadas aí. Não pode pensar em cair, porque senão vai ser mais um balde de água fria pro vascaíno. E tentar ir bem, principalmente contra os times que vão ter 2, 3 competições. Porque, como eu falei anteriormente, é a nossa única competição. Então tem que ir bem de qualquer jeito. Sérgio, eu não acho que o Vasco também está numa crise tremenda, teve coisas positivas nesse início de ano, né? O time chegou a encaixar ali, teve bons momentos. Essa semana foi desastrosa, mas qual a sua expectativa do Vasco para o brasileiro e seu parecer também sobre o jogo? Então, para mim, eu falei no outro episódio que o Vasco é o time que estava jogando mais direitinho e com consistência. Nos clássicos, a maioria, o Vasco foi melhor. Se beneficiou contra o Botafogo de duas expulsões, mas foi melhor contra o Botafogo, foi melhor contra o Vasco, contra o Fluminense, até a hora que o Cano fez aquele gol lá. Mas o Vasco estava até me surpreendendo positivamente, principalmente por ser um time novo sendo montado. Então, só que o Vasco deixou para jogar mal, muito mal na hora errada, que foi contra o ABC, que acaba interferindo muito no andamento do ano, porque agora só vai ter uma competição. Financeiramente é uma tragédia, porque a Copa do Brasil é uma competição que paga muito bem. Mas tanto que se o Vasco jogasse igual quando jogou do Flamengo agora, não perderia para o ABC. Apesar que empatou, né, mas não seria eliminado para o ABC. Quanto ao jogo, eu acho que o Vasco, em vários momentos, foi até melhor do que o Flamengo. Só que chega naquele ponto que a qualidade técnica pesa. Quando o Vasco perde um gol lá na frente com o Ignaldo, com o Pedro Raul, no Flamengo, se cair no pé do Arrascaeta, do Pedro, não vai perder. Perde um ou outro, mas a maioria vai fazer. Então, acho que a diferença, principalmente até pelo Flamengo chegar nessa final, é por isso, cara. É a qualidade técnica dos jogadores. E dessa vez o Vitor Pereira parecia que ia fazer uma besteira de novo, mas foi o que acertou o time. Porque o Arrascaeta e o Gabriel, quando estão mal, eles comprometem muito a marcação do time, porque eles não estão criando o que eles podem criar. E também não são aqueles jogadores que marcam tão bem. Então, isso, o Vasco estava cada vez mais se mostrando que ia conseguir reverter esse resultado e chegar à final. Só que aí, no momento de desatenção, mais uma vez uma falha do Capasso, que a gente está falando bastante dele aqui, acabou comprometendo o jogo do Vasco. Mas eu acredito que não é aquela ilusão que estavam mostrando de vamos chegar, vamos ganhar o Carioca, vamos voar no Brasil e no Brasileirão, né, que não precisa de reforço, acho que precisa até de bastante, porque caso tivesse mais competição principalmente, mas só com o brasileiro já precisa de ter um elenco mais forte, principalmente por ter jogo quarta, jogo domingo, aí joga um jogo fora, e o Vasco tem muito jogador novo ainda, que às vezes sente uma pressão maior do que os jogadores experientes, mas eu acho que para titular mesmo, para ter um ano tranquilo, precisa de uns 3, 4 jogadores, principalmente um zagueiro, um meio-campo, um atacante. E o goleiro tem esse problema, cara, porque quando você vai para uma disputa de pênalti e o cara não consegue acertar canto, o que ele acertou canto, o cara chutou para fora. Então, isso acaba pesando bastante numa disputa, né? Mas eu vejo o Vasco, não vejo o Vasco perigando assim para cair, muito favorito para cair, não vejo. Eu vejo nessa disputa ali entre 8º, 9º para um 13º, 14º, que é muito embolado o campeonato, né? Então, se você acabar se descuidando, você tá ali brigando pelo rebaixamento. Só que, pelo Vasco só ter essa competição, eu acho que não vai ter tanto esse risco de elenco ser muito enxuto e acabar se cansando. Mas acho que até o Vasco jogou bem contra o Flamengo. De novo, jogou bem no primeiro jogo, só que teve aquelas falhas individuais, e estava bem também, bem assim ao que o time pode entregar. Discordo do que falaram sobre o Maurício, sobre o Barbieri. Acho que o Barbieri fez um excelente trabalho no Bragantino, até chegar a essa reta final que acabou desandando um pouco, mas também por ser um time muito jovem. Para esse começo de ano, acho que ele está surpreendendo, porque eu não vi o Vasco conseguindo brigar com o Flamengo pelo campeonato, e o Vasco fez jogos muito bem honestos.
E até contra o Fluminense, que é um time muito melhor que o Vasco também, o Vasco foi melhor que o Fluminense. Então, eu acho que, apesar de estar mostrando um cenário de terra arrasada pela eliminação na Copa do Brasil, não vejo um brasileiro de muito sofrimento do Vasco, não. Deus te ouça, Sérgio, pelo amor de Deus. Marcelo, eu concordo com o que o Henrique falou. Também não vejo o Léo Jardim titular no lugar do Ivan. Capasso muito abaixo. Discordo um pouco do que falaram aí do Pedro Raul. Eu acho um atacante mediano e jogador de time pequeno. Já jogou no Botafogo, não teve, fez alguns gols. Tudo bem que era aquele time horrível de 2020 que foi o pior ano da história do Botafogo, mas eu acho que ele sempre some nos jogos decisivos. Não faz gol, já mostrou isso no Vasco, perdendo pênalti na Copa do Brasil, que custou alguns milhões aí pro Vasco. Só que a janela fecha em 2 semanas. Não vejo nem o Vasco nem o Botafogo trazendo nenhum nome de impacto pro restante da temporada, pelo menos agora, né, nessa primeira janela. O que você achou do jogo e sobre o Barbieri também e os reforços do Vasco? Eu acho que o Vasco teve 2 bons momentos no jogo. E assim, ao meu ver, foram 2 momentos distintos do Vasco na semana. Foi a partida contra o ABC, que se mostrou preocupante quando o Vasco tem que propor jogo e não conseguiu propor o jogo, não conseguiu criar chances para mostrar que era o favorito, e contra o Flamengo foi diferente. Foi um Vasco que conseguiu propor o jogo, conseguiu criar chances dentro da sua do que tinha, para mostrar, e de certa forma conseguiu botar pressão em cima do Flamengo. E quando o Vitor Pereira mexeu, eu concordo com o Matheus, eu jurava que ele tinha feito uma grande besteira no Flamengo, só que isso acabou, de certa forma, mudando o panorama do jogo. Tanto que, graças às mexidas, o Matheus França sofreu pênalti. Em contraponto, o Barbieri mexeu, para mim, ao meu ver, não da forma correta, porque teve um lance com o Egnal dentro no lugar do Pedro Raul, ele perdeu um gol de cabeça. O Pedro Raul faria aquele gol. Então, acho que as substituições deram, de certa forma, o resultado do jogo. O Vitor Pereira, por mais que a gente critique bastante, ele merece as críticas, mas ele acertou onde ele mexeu. Ele tirou os jogadores que estavam comprometendo a marcação do Flamengo, e comprometer a marcação do Flamengo acaba sendo crucial. Então, ele acertou. E um destaque do Flamengo para mim é o Ayrton Lucas. O que ele vem jogando no Carioca merece um destaque bem grande. Então, foi merecedor do gol, por mais que tenha sido o gol o ataque final, do Flamengo. Então, ele merece um bom destaque por conta de todo o campeonato que vem fazendo. Então, é o destaque do Flamengo, né? Acho que é o único realmente destaque do Flamengo, que realmente está jogando muito bem. Também, né? Então, enquanto os esse ponto é importante porque, cara, querendo ou não, o desempenho do Ayrton Lucas também é decorrente da escolha que o Vitor Pereira faz, de colocar o cara como ala. O Ayrton Lucas, desde o Fluminense, é um cara que não sabe marcar. Mas é um cara que apoia muito bem na frente. Ele sempre foi assim. Ele é extremamente... saber as suas deficiências e suas qualidades, né? Parece que ele tá sabendo bem quais são as qualidades do Ayrton Lucas. Então, queria dar esse ponto positivo pro Ayrton Lucas. E qual era a outra pergunta, Léo? Sobre os reforços também do Vasco com esse time. O que você espera do Vasco no Brasileiro? Eu acho que o primeiro ano do Vasco como SAF deve ser praticamente igual ao do Botafogo. Um ano tranquilo de brasileiro, ainda mais que agora só tem essa competição. Então, enquanto os outros vão ter 2 ou 3 competições, o Vasco só tem isso. Então, não vai precisar reclamar de calendário apertado. Os reforços são ok, não é nada fora da curva. São reforços para que você fique tranquilo numa Série A.
mas eu acho que sim, que ainda tem que contratar, principalmente na zaga, né? O Capasso, como todo mundo já mencionou, ele não é nem um pouco confiável, né? As laterais eu tenho gostado bastante, tanto com o Puma quanto com o Piton. A volância precisa de reforços, né? Não dá para você confiar num moleque de 21 anos, ainda mais quando ele não é fora da curva. Ele é um bom jogador, mas não é fora da curva, não é um Andrei, né? E até porque o Andrei vai embora em julho. E meio de campo, eu não confio no Peck. Eu acho que nenhum vascaíno confia. Todo mundo sabe que o vascaíno, o Peck é aquele jogador de carioca. E pro ataque. Então, para mim, precisa de reforços em quase todas as posições, mas é um time que vem sendo montado ao longo do ano e para ficar tranquilo na Série A. Matheus, agora já pegando o gancho do que o Marcelo falou do Ayrton Lucas aí e falando um pouquinho sobre o Flamengo. Inclusive, né, no primeiro gol do Pedro, o Ayrton Lucas rouba a bola quase na grande área do Vasco, né? E faz o passe e o Pedro marca ali o gol depois do desvio na zaga. E o Vitor Pereira, para mim, foi excelente nesse jogo. Ninguém foi chamado de burro, né, quando tirou o Gabigol, a Arrascaeta. Porém... Mas não foi elogiado depois, né? Porém, ele... Com o Everton Ribeiro entrou muito bem para mim. O Everton Ribeiro e o Matheus França entraram muito bem, dominaram o meio campo. E a partir daí o Flamengo não sofreu e ainda meteu mais um gol. Qual foi a sua visão também? Eu acho que o Flamengo, assim, ele nem fez um bom jogo. Nem foi bom o jogo, assim, do Flamengo, na verdade. E foi um mau jogo até as mudanças do treinador, né? O time que entrou não foi bem, assim, o Everton Cebolinha entrou lá de ala, mas ele, obviamente, uma dificuldade tremenda para marcar, então é um cara que vai ficar só atacando. O Ayrton Lucas já tem um pouco mais de noção que ele, por ser um jogador de origem na lateral, mas ataca muito bem também, como eu falei, é o ponto forte dele. Então, o cara colocou ele para jogar ali, a partir daí o que acontece de bom tem que ser dado crédito para o treinador também. Acho que o Flamengo não vinha fazendo um bom jogo até ele perceber isso e fazer essas mudanças que foram cruciais, assim, que meio que minaram o jogo do Vasco ali. O Vasco ficou bastante exposto no contra-ataque também, né? Obviamente, decorrência da necessidade de fazer o resultado. Eu falei isso no outro episódio. Essa vantagem que o Flamengo teria seria muito positiva nesse sentido. O time pode jogar com mais tranquilidade, você tira a vantagem do Vasco, e aí tem uma tendência a superioridade técnica do Flamengo aparecer mais, né? Acho até que no começo do jogo não apareceu. O Gabigol, por exemplo, para mim foi bem mal no jogo. Foi mal, perdeu um gol numa grande bola do Pedro. Acho que o Pedro é um cara absurdo, assim. Esse cara tem que ser visto como um potencial camisa 9 para a seleção brasileira, de uma forma que a gente já não tem há muito tempo. E um camisa 9 que tem muita técnica, sabe jogar fora da área também. Ontem ele deu um bolão pro Gabigol, o Gabigol acabou do Léo Jardim. Então, assim, é o que eu falei no nosso primeiro episódio. O Vitor Pereira, acho que as críticas a ele são justas, porque o cara tá treinando o Flamengo, ele tem um grande elenco, mas ele veio para fazer uma reformulação. Acho que parece que cada técnico que entra no Flamengo é para fazer uma reformulação, mas ninguém tem paciência com a reformulação, né? Então, o cara quer fazer, ele vai ter que testar coisas, né? A princípio, o 3-5-2, todo mundo surtou, falou, nossa, isso não faz o menor sentido e tal, mas o time mostrou bons jogos nessa formação, tanto quanto o Fluminense no primeiro tempo, até o Diniz percebeu o que ele tinha que fazer. E ontem, acho que até não aconteceu de início, mas depois o time mostrou que pode também, de certa maneira, jogar até em alguns jogos nesse esquema. Acho que o grande problema do Flamengo ainda é defensivo, né? A zaga realmente sofrendo bastante, até em bola aérea, bola parada, lance que em teoria é mais repetição de treinamento ali, você olhar para isso. Mas eu acho que a tendência é que isso vai se ajustando com o tempo se você deixar o treinador trabalhar, né? Acho que essa parada que o Flamengo vai ter agora, que teve antes do jogo contra o Vasco, foi importante, mas a que vai ter agora também. A tendência é o time ir se ajeitando, né? Mas eu acho isso. Acho que assim, a gente tem que olhar, fazer uma crítica no torcedor, ele... É como eu falei, ele tem o direito de criticar, porque o cara, sei lá, porque o cara tem um salário muito alto, ou porque ele tem um elenco muito bom na mão. Mas existe uma certa paciência da reformulação que é inerente ao processo, né? Ele vai errar,
E ele vai acertar. Se ele continuar errando até o meio do ano, até o final do ano, é uma coisa, né? Mas eu acho que estava muito cedo na temporada para também dizer que o Vitor Pereira não é técnico, por exemplo, suficiente para o Flamengo. Acho que ele é um bom treinador e se ele tiver tempo para trabalhar, a tendência é as coisas melhorarem um pouco. Acho que nesse sentido ele é melhor que o Paulo Souza, por exemplo. Que realmente teve um tempo ali, também foi muito massacrado, mas depois mostrou que o negócio não estava evoluindo meio. Mas acho que ele não. Acho que ele tem margem para fazer esse time jogar melhor. Mas aí eu tenho uma dúvida. É mais uma pergunta, né? Tu não acha também que, por exemplo, beleza, a culpa é do Vitor Pereira, a gente já entende isso. Mas também tu não acha que muito jogador de nome não vem apresentando um bom futebol? Exceto, vamos lá, exceto Ayrton Lucas, e o Arrascaeta que jogou muito bem o primeiro jogo contra o Vasco. O Arrascaeta vinha mal, né, cara? Ele vinha mal até aquele jogo contra o Vasco, que ele fez o golaço e tal. É claro que é um cara que vinha mal, mas ele tem sempre a capacidade de fazer aquilo, porque é um jogador muito bom. Mas ele vinha mal. Eu falei isso no primeiro episódio. Acho que os jogadores do Flamengo têm a responsabilidade enorme. É difícil um elenco que ganhou tudo motivado, principalmente nos moldes que a gente tem no futebol brasileiro, que na minha visão ainda tem muito paternalismo. Então é muito treinador dessa escola do paizão, do cara que bajula, que traz o cara pro elenco e tal, mas a gente critica o treinador que ele recebe muito e que ele tem um grande elenco na mão. Mas a gente tem que criticar o jogador também recebe, ele precisa jogar, né? E ele é funcionário do clube. Então se o clube entende que o Vitor Pereira é o treinador para fazer ação, e o cara impõe algumas coisas, algumas táticas, o jogador ele tem que corresponder dessa maneira. É claro que se o cara tá impondo um estilo de jogo que não vai para frente, tá fazendo e não tá indo para frente, a própria direção do clube eventualmente vai olhar aquilo e vai fazer uma avaliação do trabalho. Mas eu vejo que muitos jogadores ali já têm resistência, né? Então passou o Paulo Souza, ele tentou mudar muita coisa, a gente pode debater se essas coisas faziam sentido ou não, mas ele tentou mudar, e todo treinador ele vai tentar mudar, ele vai tentar de alguma maneira colocar o estilo de jogo dele. Mas eu acho que o jogador aqui, os jogadores do Flamengo tem muita responsabilidade pelo momento. Acho que tem jogadores ali que estão caminhando para o final da trajetória no clube, não tem mais. O Everton Ribeiro, eu não vejo as duas em alto nível pelo Flamengo, já fez muita coisa, beleza. O Gabigol não, porque o Gabigol é novo, o Pedro é novo e tal, mas tem um jogador outro, o Davi Luiz, que chegou, mas que também já tem uma idade mais avançada, o próprio Felipe Luiz, que também a gente já sabe que já tá no final. Então, assim, tem muita gente ali que tem resistência à mudança, que tá, de certa maneira, muito sim. Isso atrapalha também a reformulação, né? Porque se o cara não dá 100% daquilo que o treinador pede, obviamente essa evolução vai ser prejudicada. Então, assim, o Vitor Pereira tem que ser cobrado, mas ele também tem que ser elogiado quando ele faz aquilo que é o certo. E no jogo contra o Vasco, ele mudou o jogo. Isso é um fato. Sérgio, eu já ia puxar esse gancho aí que o Henrique trouxe também. Gabigol, Arrascaeta, Felipe Luiz já perdeu a vaga para minha reserva hoje do Ayrton Lucas. Rodrigo Caio ainda não se firmou, Gerson vem jogando mal. O que está acontecendo com os medalhões do Flamengo? A idade está chegando, como o Matheus disse, ou preparação física não está ideal, ainda é início de temporada? Por que eles não estão rendendo? Eles estão sendo escalados na posição errada? O que você acha? Quanto à preparação física, eu acho que pelo o calendário como foi montado, os times tiveram muito tempo de férias e todos os times tiveram uma queda muito grande de preparação física, principalmente no segundo tempo. E o Flamengo acaba sofrendo mais ainda com isso. A gente vê que no segundo tempo o time acaba se entregando mais, e foi justamente com a alteração que o Vitor Pereira fez, o Flamengo conseguiu ficar até melhor no segundo tempo dessa vez contra o Vasco. Então, porque se tivesse igual estava antes, o Vasco ia conseguir o resultado que precisava. Mas aí, sobre os jogadores, é corajoso o Vitor Pereira tirar de novo o Arrascaeta e o Gabriel, porque imagina se toma um gol. Todo mundo ia falar que ele errou, e aí para você conseguir buscar de novo a vitória sem o teu principal jogador, os principais jogadores, o Arrascaeta e o Gabriel, ficariam mais difíceis e de novo ia cair sobre o técnico essa responsabilidade. Mas, de fato, o Flamengo mostra cada vez mais a dependência do Arrascaeta. Porque quando ele destruiu contra o Vasco, a gente viu o que aconteceu. Como o Flamengo sobrou. Mas é aquilo, o Flamengo vai ter agora 2 semanas aí para se preparar para essa final do Carioca e tem como ajustar isso. Principalmente se esses caras voltarem a jogar bem. Porque ele jogando bem,
é um time realmente muito fora da curva aqui no Brasil. Acredito muito que o Vitor Pereira ainda vai conseguir os ajustes necessários para o Flamengo. Não concordo com 90% da torcida e da mídia que trata o cara como se fosse um lixo, não acho isso. Acho que tem uma resistência, sim, do elenco a mudanças, tanto que o Flamengo do Dorival não era um Flamengo, ele fez meio que todo mundo pensava. Botou os mesmos jogadores ali nas posições que a torcida até pedia, e o time rendeu principalmente pelo rendimento dos jogadores que são fora da curva. O Arrascaeta, o Gabriel e o Pedro. Mas hoje, com esses caras mal, o Gerson caiu muito de... Ele fez um ótimo Fla-Flu, mas os outros jogos ele realmente lá no Mundial foi bem mal também. Então é algo que passa um pouco por essa reformulação necessária que acaba tendo que fazer para um time que ganhou tanto seguido, em termos de motivação. O time não tem esse mesmo tesão de ganhar igual tinha antigamente, os jogadores mais velhos, e principalmente para mim essa resistência à mudança. Você vê até o Gabriel falando que ele passa... O Gabriel está até bem mais maduro do que antigamente. Dando entrevista, você vê ele falando... Ele foi substituído, mas você viu ele tentando proteger o técnico, e ele falando sobre trabalho, sobre insistência no que o técnico está falando, tentar entender as ideias, mas parece que o time em si não está respondendo a essas ideias, porque toda mudança requer mais trabalho. A gente vê no Fluminense como é que esse esquema do Diniz dá trabalho. Os caras têm que comprar essa ideia. E se os caras não comprar a ideia do técnico, o resultado mostra em campo. O Flamengo vem sofrendo muito defensivamente, porém no ataque sempre resolvia. Não é de agora que o Flamengo está mal na zaga. O Flamengo joga muito desprotegido. Não é exclusivamente desse ano. Todo o ano passado não era difícil fazer gol no Flamengo. Só que o time na frente fazia bastante gol. O time criava muito. Então era um time difícil de você marcar quando você estava sem a bola. Mas vi uma melhora desse jogo agora pro anterior. Já vi o Flamengo no segundo tempo rendendo mais em comparação aos outros jogos. E acredito que o time vai vir mais forte agora para essa final. Não vejo favorito também. É um assunto que a gente vai debater mais para frente. Só que é um time que tem potencial de contratação, né? A gente não está vendo muito burburinho agora na mídia, mas do nada pode aparecer um nome e já tem um elenco forte. A gente vê umas opções no banco. Esses garotos que estão entrando são muito bons. O que foi expulso, o André Gonçalves, o que entrou agora também é muito bom. Só que e tem umas outras opções que não estão rendendo ainda, mas que podem, que é o Marinho, que é o Cebolinha, o Everton Ribeiro está vindo do banco agora. Então é um elenco mais forte do que o Fluminense, Vasco, Botafogo. Só que tem que jogar bola, não adianta. Você não joga bola, mas também não vejo mais essa disparidade enorme que tinha entre os times do Rio. Não vejo mais o Flamengo tão favorito assim em relação a principalmente o Fluminense, mas também em relação ao Vasco e Botafogo. Não vejo mais aquele jogo que a gente vai e fala assim, ferrou. Os caras vão massacrar, vão amassar. E mais uma vez o Flamengo na final. No ano não tiveram muita sorte nas finais, mas é um time que está chegando. No Campeonato Carioca vai ser a quarta Fla-Flu seguida em final. Também é um indicador que está mostrando a diferença dos dois times para o Vasco e o Botafogo. E, curiosamente, só em um ano que teve uma eliminação do Flamengo ou do Fluminense sem ser um para o outro. Seja em Taça Guanabara e Taça Rio. E teve um ano que o Fluminense perdeu para o Vasco, naquele jogo que não ia ter público, e teve público, tempo atrás. O gol até do Danilo Barcelos, a gente viu como é que era para ser as coisas, né? Inacreditável. Mas de resto foi sempre o Fluminense eliminando o Flamengo ou o Flamengo eliminando o Fluminense no Campeonato Carioca. E mais uma vez teve um ano que o Botafogo ganhou, mas que foi o Botafogo os 2 turnos. Aí ele eliminou o Flamengo na Taça Rio, mas não teve essas 4 finais entre Botafogo e Flamengo. Foram 3. A quarta parece ser, mas não foi, porque o Botafogo ganhou os 2 turnos. 2010. Então é um princípio aí de hegemonia, mas já acho que para o ano que vem também essa distância já está menor também. Acho que o Botafogo se organizando, acho que não vai ter essa distância tão grande igual teve recentemente. E o Flamengo é aquilo, né? Os caras ficam brincando, deixou chegar, agora já era. Mas é isso, tá em mais uma final. Não é um time que se destacou,
mas pode muito bem ganhar do Fluminense e ser campeão carioca e dar uma amenizada pro Vitor Pereira. É isso que eu ia pedir para você comentar, Marcelo. Flamengo mais uma vez na final, apesar de ter perdido, né, tanto o Mundial quanto a Recopa e a Supercopa, né, pro Palmeiras. Tem a possibilidade de ganhar um título, que o Campeonato Carioca não era nem de longe o principal torneio que o Flamengo queria ganhar esse ano, mas chegou na final contra o Fluminense ganhou ano passado, e com certeza eles vão entrar pilhados, vão querer ganhar para tanto dar uma moral pro Vitor Pereira e eles terem uma sequência de ano tranquilo, né? Porque se perder, vai vir mais uma vez uma enxurrada de crítica e pedido de demissão, e a gente sabe como essas crises demoram para passar no Flamengo. Isso sem dúvida, né, acaba sendo quase um título de consolação pro Flamengo. Porém, em vista dos outros anos, dessa vez eu vejo o Fluminense com um certo favoritismo. Um leve favoritismo, eu diria um 60-40, pelo futebol apresentado, por todas as oportunidades que o Fluminense cria, por tudo que o Fluminense vem jogando. Né? Parece ser um time que já comprou as ideias do treinador. Então, para mim, chega com favoritismo contra o Flamengo. Mas é aquilo, né? Clássico é clássico e vice-versa. Um ponto preocupante, né? Ponto preocupante nem tanto, né? Porque para o futuro a gente teremos provavelmente outros, tanto o Botafogo quanto o Vasco chegando. Mas o passado diz muito que se transformou o Rio de Janeiro, né? Flamengo e Fluminense e Botafogo e Vasco mais atrás. Sim. Calma que estamos voltando, hein? E do outro lado da final agora, Henrique, Fluminense no sábado, a gente estava aqui até prevendo um jogo complicado, né, que Volta Redonda ia vir fechadinho e é perigoso no contra-ataque, Lelê metendo gol, só que com 10 minutos o Fluminense já tinha resolvido o jogo, já estava 2-0 e depois virou festa, né, 4 gols do Cano, 7-0, e o Diniz ainda foi perguntado que o time foi mal nas finalizações, né? Que os caras queriam mais. Mas a verdade Faltou capricho, né? Faltou capricho. É por isso que a gente existe. Mas assim, Volta Redonda nem de longe foi o time que surpreendeu a todo mundo. Né? Exatamente. E o Fluminense chega para essa final com moral agora, 7-0, e o Diniz podendo ganhar o seu primeiro título finalmente, né? Porra, finalmente. Para mim, o Fluminense tem um favoritismo mais pela fase. Atualmente é o time que melhor joga dentre os 4 do Rio, já que o Vasco fez a proeza de ir ladeira abaixo. Mas é um time consistente, foi o que o Marcel falou. O Fluminense obedece bem o que o Diniz propõe a eles. No sábado, destruiu o pobre clube da Cidade do Aço, que de aço não tinha nada, mas destruiu. Foi uma partida perfeita. Samuel Xavier jogou bem pra cacete. Pra mim foi um dos destaques, junto com o Cano, que eu tenho muitas saudades, inclusive, mas nunca vou admitir isso, por ranço e rancor. Mas o Fluminense foi avassalador. Não deixou o Volta Redonda jogar, principalmente no início da partida. Como você falou, com 8 minutos já tinha aberto 2-0, e dali para frente foi só administrar e fazer festa. Pena que o nosso amigo Sérgio, né, que gosta de ir numa festa, de apresentação do Marcelo, não estava lá, porque é um torcedor de ir somente em boas fases. Só vou pra show agora. Só show. Em show, o Fluminense não perde. Mas o que a gente viu no sábado foi um show. Foi o baile. Mas aí eu não sou vidente, né? Não sou vidente pra fazer isso. Mas é isso, cara. Pra mim, o Fluminense não é franco favorito, mas pra mim tem um leve favoritismo do Flu. Matheus, eu, na verdade, não vejo favoritismo. Eu acho que é 50-50. Tô contigo.
Se eu tivesse que apontar um favorito, eu daria 51% pro Flamengo. Para mim, futebol é qualidade também. E o Flamengo tem a qualidade superior. Querendo ou não, vai entrar mais jogador capaz de decidir o jogo do lado de lá do que do lado do Fluminense. Sim. Mas é claro que a fase do Fluminense, ela... assim, eu não vou dizer nem a fase, porque como o Sérgio pontuou bem no último episódio que a gente fez, eu não acho que o Fluminense vinha mal comparado com como ele terminou o ano. Ele fez alguns jogos que foram muito acima da média. Por exemplo, contra o Bangu, que ele colocou 5-0, mas que a gente tem que frisar que o Bangu é muito fraco, e contra o Volta Redonda, que aí não. Acho que o Volta Redonda é um time bem estruturado. Acho que quebrou o Volta Redonda, foi tomar um rápido, e mais um em sequência. Né? Então tomou um gol aos 2, 3 minutos, tomou um gol aos 7 minutos. Isso tira muito o ímpeto do jogador também. E só para, antes de você complementar, o Volta Redonda que no meio da semana conseguiu avançar na Copa do Brasil, né, contra o Atlético Goianiense, passou nos pênaltis. Até um jogo grande feito. Teve uma confusão, né? Que o Volta Redonda o goleiro pegou o pênalti, o juiz mandou voltar, mas mesmo assim o Volta Redonda conseguiu passar. Você acha que teve alguma influência isso? Eles entraram um pouco que sem pressão, já tinham conseguido o resultado que era mais interessante para eles, porque, né? O dinheiro que eles ganharam acho que já paga aí alguns meses de salário do Volta Redonda, e aí eles tiveram pouco tempo de descanso e o Fluminense chegou atropelando e eles não tinham muito o que fazer. Acho que a pergunta ela é pertinente, porque a Copa do Brasil traz a vantagem financeira. É claro que o Volta Redonda sabe que ele não vai ganhar a Copa do Brasil, e o Carioca, por exemplo, ele tinha mais chance. Seria uma coisa mais factível. Mas o Carioca ganhar a Copa do Brasil, embora né? Também não vai ganhar o Carioca, porque se pegasse o Flamengo na final ou o Vasco, seria muito difícil mesmo assim dele ganhar. Mas eu acho que o que pesou muito nesse jogo do meio da semana foi que o Volta Redonda passado. Isso é um ponto relevante também na discussão. É um time que entra, por exemplo, que ganhou o primeiro jogo, então a expectativa deles era jogar no segundo jogo, se defender, só que se defender contra o time do Diniz também é um pouco cansativo, porque a intensidade é alta, então você fica correndo atrás da bola e o time gira a bola rápido. Eu acho que o que pesou muito realmente, assim, o jogo não seria 7-0 se não tivesse tido um gol de abertura logo aos 2 minutos, né, e talvez um gol ali aos 7 minutos. Acho que isso realmente pesou muito, que eu vi muita apatia nos jogadores do Volta Redonda. A partir do 3-0 ali, assim, os caras pareciam que estavam torcendo pro jogo acabar logo para eles não tomarem 7. Acabaram tomando, poderia ter sido mais, porque foram 3 ou 4 bolas na trave. Assim, poderia ter visto um placar estratosférico. A despeito da pergunta do repórter, a pergunta genial do repórter lá na entrevista do Diniz, assim, é impossível pedir mais do que aquilo ali, né? Em 90 minutos você converter, cara, 7 gols e botar 3, 4 bolas na trave é muito absurdo, né? Então acho que isso pesou muito. Acho que facilitou muito o Fluminense meter um gol ali, com o devido mérito do Diniz também, porque essa bola que o Samuel Xavier tá jogando, cara, em lugar nenhum na vida dele. Ele foi um bom lateral no Ceará, tanto é que chegou ao Fluminense, tinha jogado no Sport e tal, mas assim, um cara que tá jogando por dentro, que aparece como centroavante nessas maluquices do Diniz que são positivas, ao meu ver, pro futebol, porque o cara pensa realmente fora da caixa, tem coragem de colocar as ideias, por mais malucas que elas sejam, dele dentro de campo, e funciona. Então o cara meteu um gol ali de centroavante, mas o destaque positivo pra mim do jogo foi o Keno, porque a gente não tinha visto o Keno jogar aquilo que ele já tinha jogado no Galo, por exemplo, até agora no Fluminense. Tinha feito um golaço lá de voleio, né, meia bicicleta, sei lá o que foi, mas não tinha feito aquelas jogadas que são a característica dele, que é a jogada aguda ali, é realmente difícil pegar ele num contra um, aquele cara que faz a jogada, você já sabe a jogada que ele vai fazer, mas é difícil mesmo defender, né, porque ele é rápido, e ele fez um jogaço, assim, fez um jogo muito bom, disparado, o melhor jogo dele com a camisa do Fluminense, sendo que ele estava sendo cotado para ficar no banco, né, talvez para entrada do Lima ou do Pirani, que tinham correspondido mais. Então acho que isso aí foi uma grande notícia pro Fluminense, porque aí com certeza eu acredito que ele vai entrar jogando na final, e espero que daqui para frente ele mostre alguma coisa perto daquilo que ele mostrou no Galo. Então assim, acho que o jogo do Fluminense foi muito bom, mas eu acho que também tem esses pontos que a gente não pode considerar que o Fluminense é favorito só porque ele meteu 7-0 no Volta Redonda. Acho que o Flamengo é um time melhor ainda, de fato mais bagunçado, principalmente defensivamente. O Fluminense é um time mais arrumado, mas o Flamengo, do meio pra frente, querendo ou não, cara, o Flamengo fez 6 gols no Vasco em 2 jogos, entendeu? Então assim, o grande problema do Vitor Pereira é defender
hoje. Ele precisa arrumar um jeito de tomar menos gol parada, etc. Mas, assim, ofensivamente, o time dele ainda justamente porque tem jogadores de muita qualidade na frente. Então, o Fluminense, se eu tivesse que cravar um favorito, minha visão é 50% para cada um. Mas se eu tivesse que cravar um favorito, eu ainda diria que o Flamengo, de certa forma, tem um certo favoritismo, porque são 2 jogos e o time é melhor, né? Mas vamos ver. Acho que, mais uma vez, essa final, realmente concordo com todo mundo aqui que caminha para essa hegemonia, entre aspas, vamos dizer assim, no Rio, né? Decidindo, os outros um pouco mais atrás. Vamos ver se essa diferença vai realmente diminuir daqui para frente com essa questão da SAF e alguns investimentos aí que esses times vão fazer. Não acho que tem garantia disso, mas é possível que sim. E, Sérgio, para a gente finalizar também, o Fluminense tem sido o time que acho que mais tem dado trabalho para o Flamengo nos últimos anos, né? Mesmo com o Flamengo de campeão aí da Libertadores e tal, 2020, 2021. O Fluminense, quando pega o Flamengo, tem se saído melhor. Só que os dois chegam em alta, vamos dizer assim, para a final, né? O Flamengo meio que conseguiu ganhar do Vasco 2 vezes, então tá numa situação melhor, vai ter 2 semanas para treinar. E jogou bem também, como a gente já disse, no primeiro tempo no Fla-Flu, onde o Flamengo até poderia ter feito mais gols. Mas agora é final e tudo pode acontecer, né? Eu acho que se a final fosse domingo agora, o Fluminense tinha um favoritismo um pouco maior. Pela motivação da goleada, por estar jogando realmente melhor do que o Flamengo. Mas nessas 2 semanas de preparação, acho que o confronto acaba se igualando muito. E ainda tem mais um porém, que o Fluminense vai jogar a Libertadores entre os 2 jogos. E vai ser bem provável contra um time do grupo 4, do pote 4, que é normalmente esses times que têm altitude, que têm a viagem mais longa e tal. Então, acho que isso pode atrapalhar um pouco o Fluminense. Já o Flamengo, bem provável que vai jogar em casa nessa estreia da Libertadores. Então, isso também já é um fator a mais para igualar o confronto. E como você disse, no Fla-Flu que teve esse ano, o Flamengo jogou muito bem o primeiro tempo. Deve ter sido a melhor partida do Flamengo no ano, né? Só que poderia ter feito mais gols e acabou não fazendo. E no segundo tempo, o Fluminense realmente acabou sobrando porque o Flamengo caiu muito. Em relação aos outros anos, eu acho que esse ano é o que o torcedor tricolor está mais assim, tranquilo em relação ao confronto. Antes a gente esperava sempre aquele Flamengo massacrando e o Fluminense achando um golzinho no final. O Fluminense fez isso várias vezes nessa sequência de vitória do Flamengo. Gol de Julião de fora da área, John Kennedy fazendo 3 gols, André fazendo gol no finalzinho, Luciano fazendo gol no final, Nenê fazendo gol no final. Foi uma sequência de jogos que o Fluminense não foi melhor que o Flamengo. Pode ter sido melhor dentro da sua proposta, de ficar ali atrás, o time do Odair, o time do Roger Machado, do Marcão também, jogando mais atrás e explorando o mole que o Flamengo sempre dá ali na defesa. Então o Fluminense ganhou vários jogos assim, com um golzinho ali meio chorado. E quando o Fluminense foi realmente melhor do que o Flamengo, foi aquele jogo que o Fluminense perdeu, porque o Neneca salvou tudo e o Fluminense foi ano passado. E o Flamengo acabou ganhando o jogo. Então, mas dessa vez eu acho que vai ser um jogo, o Diniz não é um cara que bota o time para trás, vai ser um jogo, acho que, bem jogado, e até mostra um pouco de evolução do nosso futebol carioca. A gente vê o Vasco jogou bem esse ano, o Botafogo está melhorando agora, em relação aos outros anos também. O nível de jogo me parece um pouco maior, um pouco melhor, aliás. E até mesmo Volta Redonda, para mim, dos times pequenos, é o que, nos últimos anos até, é o time que melhor desempenhou. Foi muito prejudicado no jogo da ida, em 2 lances ali capitais ali do gol do Nino e do pênalti do André. Talvez fosse um pouco diferente essa história. E os caras jogaram na quarta-feira a Copa do Brasil, chegaram sexta no Rio e jogaram sábado, 4 da tarde no Maracanã. Então isso também atrapalhou eles. Mas o Fluminense acabou mostrando um poder de ataque muito grande. E vale um destaque para o Diniz, que sempre foi muito criticado pela criar muito e não fazer o gol, e ia lá e tomava um gol no contra-ataque. O Fluminense tem uma defesa que tomou pouquíssimos gols esse ano. É um time que o Diniz conseguiu se ajustar melhor nesse ponto. A gente não vê o Fluminense sofrendo tanto. E vai para uma final, cara.
de coração mesmo. Eu falei que o Fluminense era favorito contra o Flamengo na Taça Guanabara. Tive esse medo de falar isso não, e depois de virem falar o contrário, né? Mas dessa vez eu acho que está bem mais equilibrado. Por ter 2 jogos, o Flamengo tem jogadores melhores, o Fluminense está jogando melhor agora, mas também não vinha tão bem. Então eu acho que vai ser um jogo bom, 2 jogos bons e um confronto mais equilibrado. Não vejo o Fluminense, principalmente para 2 semanas à frente, o Fluminense favoritão. Se for, é bem um pouco mesmo, bem equilibrado. E depende muito do jogo da ida, né? Como é que vai ser. Mas eu acho que vai ser um confronto legal. Então é isso. Vamos encerrando o podcast, né? Não se esqueça de deixar seu like, seguir nosso canal. Likes, por favor. Assistiu, tem que dar like, cara. Não tem essa. Aqui, ó. Em algum lugar aqui. Aqui em cima, em algum lugar. Clica no sininho, né, Sérgio? Clica Clica no sininho. TDDcast. Se estiver ouvindo no Spotify também, siga o nosso podcast. Toda semana a gente estará Passa aqui. para aquele seu amigo que tá cansado da mesma mesmice, a mesma coisa. Exatamente. Que não aguenta mais, não tem um programinha bom de esporte para assistir. Não vamos generalizar, tem um programa ou outro que a gente ainda assistir, mas realmente a média tá bem abaixo. Então passa pro teu amigo aí, fã de futebol, que é isso. Chegou a turma do Deixa Disso. E vamos deixar aí uma caixinha depois pra galera dar sugestão de pauta também, né? E vamos botar aqui em algum lugar na tela, aqui em cima, sei lá, o card do... A participação aqui, cara, só vai aumentar. Assistirem, né? É isso. A participação com a audiência. Rumo aos 10 ouvintes. Tivemos 8 ouvintes, né? Agora vai ser 10 ouvintes. Nós tivemos 23 ouvintes no primeiro episódio. É isso. Então agora, filhão, 30, mete até 30. Vou botar minha mãe pra ouvir, não vai entender nada. Vou botar minha namorada. Não vai entender nada falando um monte de coisa. Já deveria ter colocado, né? Mas tudo bem. Não precisa ouvir, só deixa tocando e... Ela tá na faculdade, vai. Então é isso, vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Valeu, galera.